Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Vamos acompanhar uma entrevista com o técnico Marcelo Martelotti, falando desse jogo do Santa Cruz contra o 13, lá na Paraíba. Mas antes, quem não for inscrito aqui no canal, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho, para você receber novos vídeos. Vamos acompanhar a entrevista. Professor Marcelo, bom dia. Vamos às perguntas enviadas pelo pessoal da imprensa na manhã de hoje. Júlia Rodrigues, da Folha de Pernambuco, ela pergunta: o Santa Cruz está a 8 pontos de distância no 13 na tabela, que não perde há 7 jogos e vem de 3 vitórias consecutivas, sendo 2 em casa. Qual será a sua estratégia para travar esse momento de recuperação dos paraibanos, pensando em se distanciar ainda mais deles na classificação? Na verdade, a gente sempre busca muitas informações a respeito do adversário, observa bem o que eles têm feito na competição e é bem assim. O 13 tem crescido, vem numa sequência positiva, vem de vitórias. A gente analisou bastante a equipe deles, mas basicamente a estratégia ela é feita diante do que a gente tem demonstrado, do que a gente tem trabalhado aqui nos treinamentos, e a maneira que eu entendo que nos coloca mais próximo de um bom resultado, de uma vitória, é a gente conseguir o melhor nível de jogo e colocar a nossa característica da melhor maneira possível. Então a tendência é que a gente busque isso, se impor diante do adversário, mesmo entendendo o bom momento que o adversário vive no campeonato. Alberto Alves, da Rádio Metropolitana, pergunta: quais as orientações que o senhor passou para o time, sabendo da importância de vencer o jogo? Na verdade, todo jogo tem uma importância, né? A gente sabe que, até pelo fato da gente hoje estar na primeira colocação e bem na competição, né, os adversários se preparam muito bem para nos enfrentar também. Então existe uma responsabilidade grande, os jogadores já entenderam isso. Então nesse sentido não muda muito dos últimos jogos que a gente enfrentou, Paysandu, Ferroviário principalmente, que eram adversários diretos também na busca da classificação, e o 13 hoje se colocou nessa condição e merece todo o nosso respeito, mas a gente tem colocado aos jogadores sempre a responsabilidade e a necessidade da gente manter e buscar ainda evoluir mais o nível das nossas apresentações. Alexandre Ricardo, da Coronel, questiona que, com a liderança nas mãos há algumas rodadas, o senhor entende que os jogos ficaram mais difíceis, já que os adversários tendem a apresentar um maior nível de concentração? A gente já tem percebido isso, né? O Santa Cruz ele está, se não em primeiro, mas entre os primeiros desde o início da competição. Então já algumas rodadas a gente vem sentindo uma dificuldade nesse sentido do que os adversários se propõem contra a nossa equipe. Mas ao mesmo tempo que as dificuldades aumentam, a gente tem dado uma resposta positiva e o nosso nível tem aumentado também. Então essa a questão que a gente tem trabalhado, uma concentração maior, uma preparação bem feita para que a gente chegue no dia do jogo e tenha condição de enfrentar todas essas dificuldades. João Vitor Mori, da Rádio Jornal. Marcelo, quando o senhor chegou, falou em corrigir o problema de falta de gols. Resolveu. Em seguida, o senhor mesmo disse que o time precisava mais equilíbrio. Resolveu nos últimos jogos. O que o senhor acha que é necessário daqui para frente? Que ponto tem lhe incomodado que tentou corrigir durante essa semana? A gente ainda tem, mesmo dentro desses aspectos que foram frisados, a gente ainda tem a evoluir, né? A gente tem colocado dentro do trabalho novas opções ofensivas, em termos de conceitos, de jogadas, de posicionamento. A gente tem colocado também a necessidade de uma concentração durante os 90 minutos. A gente ainda tem desligado em alguns momentos da partida. Então tem muita coisa a evoluir ainda, a gente tem trabalhado nesse sentido,
Então, de um modo geral, a gente está satisfeito pelo que o time tem apresentado, pelos resultados, mas sabemos que a gente pode ainda melhorar e evoluir em vários aspectos. Irânio Silva, da Rádio Clube, pergunta: com praticamente todos os atletas à sua disposição e tendo novamente a possibilidade de repetir aqui, o senhor pretende promover a alteração de peças para a partida contra o 13? A gente trabalhou algumas opções, a gente ainda vai definir o que eu penso para esse jogo, dentro das dificuldades que a gente espera encontrar, mas para mim é muito satisfatório poder hoje ter os jogadores de volta, né? Praticamente deixando zerado o departamento médico e trabalhando com o grupo praticamente na sua totalidade, né? Eu tenho certeza que assim a gente fica mais forte, mas a gente pensa jogo a jogo e a partir daí a gente vai ver o que é melhor para esse jogo do 13, se faremos alguma modificação ou se manteremos o time que venceu o último jogo. Paulo de Tasso, do programa Show de Bola, pergunta como o senhor tem trabalhado para evitar a euforia do grupo nesse bom momento e qual o tamanho da importância de Pipico para o seu time? Na verdade, trabalhar o pé no chão, né, que a gente chama, a questão da euforia, é mais simples porque esse grupo é um grupo experiente, é um grupo que já viveu bastante esse momento bom dentro do futebol e sabe o quanto é importante você entender que é um momento que você precisa continuar trabalhando, precisa continuar concentrando para que esse momento se estenda, né? Mas eu acho que o aspecto mais importante nesse trabalho é você fazer entender que a gente está buscando apenas um primeiro objetivo, que é a classificação nessa fase, né? Mas tem muita coisa ainda dentro do campeonato para a gente buscar, para a gente conquistar e sendo assim a gente não pode perder a nossa concentração e o espírito que a gente tem colocado nesses últimos jogos. Com relação ao Pipico, os números mostram a importância dele, né? É um jogador que ficou um tempo fora, ficou ausente em alguns jogos e voltou bem, encaixando bem no que a gente tinha se proposto a fazer, no sentido de ter um time que chegasse com mais qualidade à frente, que criasse mais opções para o ataque, e ele, pela qualidade que tem, principalmente de finalização, de estar próximo do gol, ele tem aproveitado bem essa qualidade que o time tem e tem nos dado um retorno muito positivo. Luan Amaral, do Guarujá, ele fala que nos últimos 3 jogos, muito se falou da subida de rendimento do ataque, que marcou 5 vezes em 3 jogos, mas ele queria fazer um contraponto, que é justamente sobre a defesa, que nos últimos 3 confrontos acabou sendo vazada 5 vezes. Ele quer saber o que é que o senhor acha, se esses números já foram suficientes para acender o sinal de alerta. Não, na verdade o que aconteceu foi o que deu, tanto na questão ofensiva quanto defensiva, um número às vezes mais exagerado, foi o 3-3 contra o Jacuipense, né? E na verdade nós fizemos, a partir dali nós fizemos 8 gols em 3 jogos, né? E sofremos gol tanto lá no jogo do Ferroviário quanto aqui no jogo do Paysandu, mas mais do que analisar os números é analisar como aconteceram esses gols, né? A gente sofreu um gol no último jogo numa bola totalmente acidental, né? Numa falta que desviou na barreira. Então, eu entendo que não seja motivo para se acender sinal de alerta, até porque na análise final que a gente faz de aonde a gente está errando em alguns momentos, eu não vejo a questão dos gols, principalmente esse sofrido no último jogo, como um problema. São circunstâncias do jogo, vão acontecer em algum momento. O mais importante é que a gente esteja equilibrado e pronto para superar esses momentos mais difíceis dentro das partidas. Vitor Aguiar, do Pernambuco, pergunta: professor Martelotti, contra o Paysandu, o Santa Cruz conseguiu ser dominante e apresentar seu melhor futebol desde a sua volta ao Arruda. O senhor acha que o elenco encontrou seu encaixe tático?
Na verdade, eu entendo esse momento como um momento propício até para a gente criar opções diferentes, né, na questão tática, e essa opção que a gente escolheu principalmente para iniciar o jogo contra o Paysandu, a gente sabe que o time se torna mais ofensivo, né, com 2 atacantes de lado, né, com um meia como o Didira, por exemplo, que tem a qualidade, enfim, essa é uma opção que sempre teve aí, sempre é mais simples você jogar no 4-3-3, como a gente fez contra o Paysandu. É lógico que exige um pouco mais da parte coletiva também, principalmente quando você está sem a bola, mas funcionou bem, e eu entendo que seja esse o momento da gente trabalhar algumas opções, não definir apenas uma maneira de jogar, mas entender que a gente pode trabalhar de maneiras diferentes e alcançar mesmo assim bons resultados.